Questão 2. Ela é gostosa? Ah, Duda, falar que questão é gostosa? É, sim. Por quê? É porque dá para eliminar. Aí ela fica deliciosa. Olha lá. Pede o seguinte. Evitam-se as viciosas repetições do período acima, substituindo-se os elementos sublinhados na ordem dada. Isso aqui, desculpa, isso aqui, estou soluçando. Isso aqui, quanto ao edital, aparece lá, né, que ele é meio complicadinho, como coesão. O que é coesão? Coesão é a questão de não repetir elementos. Então, como que eu não repito elementos? Uma das opções é substituindo por pronome. As leis, vamos lá. As leis humanas são falíveis. Os homens desrespeitam as leis. Como é que eu vou pensar? Quem desrespeita, desrespeita algo. Se desrespeita algo, eu tenho um verbo transitivo direto. As leis têm função de objeto direto, só que terminou em M. Desrespeitam as leis, desrespeitam nas. Olha só, e aí vamos eliminando. Desrespeitam a elas. O pronome do caso reto, eu só posso usar quando ele tiver função de sujeito. Então, letra A, elimina. Desrespeitam-lhes, eu só posso usar quando tiver função de objeto indireto. E nós já descobrimos que possui função de objeto direto. Desrespeitam-nas, letra C fica. Letra C fica. Lhes desrespeitam, não cabe objeto indireto, elimina. E desrespeitam-nas. Ok. Veja o que aconteceu. Só pelo primeiro caso, nós já eliminamos 3 alternativas. Viu como fica mais fácil trabalhar? Primeiro, avaliou, eliminou 3. Segundo passo. E destitui as leis humanas. Quem destitui? Destitui algo. Verbo transitivo direto, destitui algo. As leis humanas têm função de objeto direto. Terminou em M, destituem, eu tenho destituem nas. Se eu tenho destituem nas, eu já elimino letra C, porque tem um lhes, que é um objeto indireto e não cabe. Já achei a resposta sem chegar ao último elemento. Olha que coisa linda! Enquanto seu concorrente vai correndo lá atrás de fazer todas as questões, de fazer um por um, porque ele está nervoso, ele não consegue pensar, você já fez 2 e passou para outra, calmamente, feliz da vida, que maravilha! Profunda equidade que deveria reger as leis humanas. Deveria reger, que deveria? Primeiro, profunda equidade que deveria. Esse que equivale a qual? A qual deveria. Se é a qual, eu tenho um pronome relativo. Se eu tenho um pronome relativo, é claro que o pronome relativo irá atrair o pronome oblíquo. Então, profunda equidade que deveria reger as leis. Quem rege, rege algo. VTD. Algo. As leis humanas, objeto. As leis humanas, objeto direto. Então, eu tenho que as deveria reger. As deveria reger. Lembrando que juntou de novo, segunda questãozinha de pronome de Carlos Chagas, mais uma vez juntou a substituição com a colocação pronominal. Resposta, opa! Resposta, letra E. Não se esqueça de que precisa lembrar das regrinhas de colocação pronominal. Questão 3.
mesmo esquema. Olha, as provinhas recentes, eu acho bem interessante isso, trabalhar com as últimas questões e separadas por assuntos, porque não tem com o que se assustar, né? A gente já sabe como pode ser pedido. Desde a primeira, lá era substituição. A primeira era para ver o los, a segunda era para substituir, que dava para eliminar, agora mais uma vez, substituir e que também podemos eliminar. Muita gente não enfrenta uma argumentação, prefere substituir uma argumentação. Quem substitui, de novo. Quem substitui, substitui algo. Se quem substitui, substitui algo, verbo transitivo direto, uma argumentação, objeto direto. Terminou em R, lembra? R, terminou em R, eu vou ter substituir lá. Falando nisso, antes, vamos à dica. Curso de questões, precisa haver dicas, então vamos lá. Olha a diferença entre substituí-la e dividi-la. Sempre há dúvida em relação a isso e, às vezes, a banca coloca, principalmente aí para, vamos imaginar, as provinhas próximas, aí os caras querem judiar, né? Querem fazer uma graça, e vem aqui e coloca um acentinho, um acento agudo. Não pode tirar, tirou, não pode ter o acento agudo. Então vamos lá. O que acontece aqui? Quando eu vou juntar um pronome ao verbo, se eu tiver vogal e vogal, olha, eu tenho duas vogais. Se eu tenho duas vogais, significa que eu tenho um hiato. Quando o verbo terminado em i, se ele terminar em hiato, aí, obrigatoriamente, eu terei o acento agudo. Substituí-lo. E também é só pronunciar. Eu acho muito mais fácil. Não é substituí-lo, é substituí-lo. E dividi-la. Aqui eu só tenho uma vogal. Uma vogal apenas, sem acento. Isso aqui, é claro, é por causa da regra gramatical. Mas como você não está fazendo um curso de letras, você só quer ser funcionário público, com isso aqui resolve, tá? Terminou em duas vogais, quando o verbo termina em i. Terminou em duas vogais, acento nele. É isso. Então, volta lá. Eliminamos? Não. Vai. Substituir uma argumentação. Tem acento, ó, duas vogais. Substituir, lá. Eliminamos. Substituir a ela. Não possui função de sujeito. Substituir-lhe não é objeto indireto, porque não pede preposição. Não é objeto indireto, porque não pede preposição. E aqui, sim, vogal, 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 substituí-la. Já ficamos, mais uma vez, com duas alternativas. D e E. Duas. Prefere substituir uma argumentação pela alegação do gosto, atribuindo ao gosto o valor de um princípio. Atribuindo algo a algo. Atribuindo o valor VTDI. Eu tenho atribuindo algo, o valor, que é objeto direto, ao gosto. Ao gosto, olha a preposição aqui. A algo, que tem função de objeto indireto. Então, atribuindo-lhe, olha o que aconteceu. Pegadinha clássica de Fundação Cuidado Comigo. Eu tenho uma vírgula. Se eu tenho uma vírgula, eu sei que eu não posso ter pronome oblíquo após a vírgula, não é? Eu não posso começar frase com oblíquo, eu não posso ter oblíquo após a vírgula. Então, eu já sei que é atribuindo-lhe. Eu já encontrei a resposta.
só, caro amiluno meu. Ou amiluna, né? Amiluno e amiluna é uma mistura de amigo com aluno, né? Porque a gente fica tanto tempo junto que acaba ficando amiluno. Só que a banca pode fazer isso aqui. Olha, ontem, vírgula, após o almoço, almoço, encontrei. Olha só. É aquele problema. Tem regra. Tem regra. Não tem pronome antes, no início de frase. Não, aí não tem. Aí não tem jeito. Pronome no início de frase não tem como. Agora, o pronome após a vírgula pode ter, desde que haja uma intercalação, que foi o caso aqui. Intercalação é o quê? Tudo que vem separado entre vírgulas, ou entre travessões, ou entre parênteses, não é isso? Então, veja o que aconteceu. Tem um pronome oblíquo aqui e tem uma vírgula ao lado dele. O que eu tenho que fazer? Eu tenho uma vírgula, eu tenho outra vírgula. Eu faço isso aqui. Ontem, uma seta, encontrei. Este pronome oblíquo a, ele só está aqui porque o advérbio de tempo está atraindo. Mas tão longe assim, longe porque eu tenho uma intercalação aqui de um outro adjunto adverbial, que é uma locução adverbial, né? Morfologicamente uma locução adverbial de tempo. Então, a ideia aqui é ontem encontrei. Então, muito cuidado, porque pode aparecer sim um pronome, pode aparecer um pronome depois da vírgula e estar correto, desde que haja um termo lá atrás que atraia, tá? Então, muito cuidado com isso, muito cuidado. Aqui já chegamos à resposta, né, atribuindo-lhe, viu, de novo, na segunda opção. E em vez de tomar o gosto como uma instância, tomar o gosto, quem toma, toma algo, verbo transitivo direto. Tomar, mais o, porque é o gosto, tiro, em vez de tomá-lo. Resposta, letra D de jeans. Claro que não, é D de Duda. 4. A substituição do elemento grifado pelo pronome correspondente, com os necessários ajustes, foi realizada corretamente em. De novo a substituição. Mais uma vez a substituição. Que cria laços. Aqui tem um trecho, né, que era lá do texto. Gostava desse clima de intimidade que cria laços. O que eu faço? Gente, macete. Esse que? Eu tenho, em prova de FCC, eu tenho duas opções desse que. Esse que ou será uma conjunção integrante, ou será um pronome relativo. São as duas opções que eu tenho. Ou é conjunção integrante, ou é pronome relativo. Por um acaso, sendo um ou outro, ele irá atraem o pronome oblíquo, o pronome pessoal oblíquo. Ou a conjunção integrante ou o pronome relativo, os dois atraem o pronome oblíquo. Mas e aí, como é que eu vou saber a diferença? Simples assim. Desejo que o país
melhore. Ou o país que passa por uma crise pode melhorar. Rápido, pensamento rápido. Desejo que o país melhore. Desejo é um verbo, que o país melhore, outro verbo. Eu posso separar essas duas orações. Desejo, eu posso não, eu devo, porque em cada oração tem um verbo. Então eu desejo, cabe o pronome anafórico, catafórico aqui, que eu vou citar, né? Eu desejo isto, que o país melhore. Se coube o isto, imediatamente eu já descubro que eu tenho aqui uma conjunção integrante. Eu desejo isto, conjunção integrante. Agora, se eu puder substituir por o qual, a qual, é claro que aí eu terei um pronome relativo. O país que passa por uma crise. O país que passa equivale a o país o qual passa. Se eu tenho o qual, eu terei sempre um pronome relativo. É essa a ideia. E lembrando, então, que ou sendo um ou outro, ou relativo ou conjunção, atrairá o pronome oblíquo. Então, eu tenho aqui que cria laços desse clima de intimidade, o qual por quê? Porque retoma o clima de intimidade, o qual cria laços. Ok. Se é o qual, eu já sei que vai atrair, né? O pronome relativo atrai. Então, que cria laços vai ficar que os cria, e não que nos cria, porque nos não está se referindo a nós, eliminada a letra A. Correção seria que os cria. Não impostava a voz. Quem imposta algo. Verbo transitivo direto, a voz, objeto direto. Não é um advérbio de negação que atrai o oblíquo, que não a impostava. Correção. Não a impostava. Atraiu, eliminada B. Manejar a lâmina. Quem maneja algo. Verbo transitivo direto, a lâmina, objeto direto. Terminou em R, elimino, manejá-la. Já achamos a resposta. Letra C, de sacola. Claro que não, de casa. Tratam o forasteiro. Quem trata, aqui no caso, o forasteiro é alguém. Se trata alguém, verbo transitivo direto, objeto direto, terminou em M, o que eu tenho? Tratam o forasteiro, tratam no, acrescento no, não pode ser. Espiava o Brasil, quem espia algo, verbo transitivo direto, objeto direto, espiava o, eliminada também letra E. É isso, é assim que o pronome é pedido em Fundação Carlos Chagas. Nós temos aí 5 questõezinhas de pronome, esta é a última, e uma provinha mais recente, colocaram esse detalhezinho aí. A frase em que o elemento sublinhado não é um pronome, está em. Ou seja, além de pedir o detalhezinho do pronome, a substituição, né? Objeto direto, objeto indireto, eles querem saber se é um pronome ou não. Então, as informações sensíveis a que temos acesso. Qual é a ideia aqui?
Este que está retomando as informações sensíveis. Se está retomando as informações sensíveis, eu posso dizer as informações sensíveis às quais temos acesso. Eu consegui substituir por a qual, significa que eu tenho um pronome relativo. Dona, eu não entendi esta crase. Pois é, isso é crase antes de pronome relativo. Vamos entender, então? As informações a que temos acesso, vamos lá? Informações. Aqui tem acesso. Vamos colocar assim. Ou colocar um masculino. Projeto a que tem acesso. O que está aqui? Que tem acesso, que tem acesso. Tá. Há informações a que temos acesso. Como é que eu vou descobrir se aqui tem crase ou não? Simples assim. Que. Retoma informações. Se retoma informações, equivale a as quais. Beleza. Eu quero saber se tem crase aqui e se tem crase aqui. Para saber se tem crase aqui ou crase aqui, eu vou ter que apagar isso daqui. Para saber se tem crase ou não, nós vamos ter que fazer o seguinte. Informações é um substantivo feminino e que está no plural. Ó, informações, substantivo feminino que está no plural. O que eu faço? Eu substituo por uma palavra que pertence à mesma classe gramatical, um substantivo. Substituo por um substantivo masculino plural. Informações, projetos. E continuo. Projetos a que tem acesso. Não tem crase. Por que não tem crase? Porque não resultou em ao. Quando resulta em ao, eu tenho preposição mais artigo. Tem preposição mais artigo, eu tenho crase. Não tem? Não. Informações às quais, vamos lá, projetos aos quais tem acesso. Opa! Aqui sim, ao. Crase as quais e a que. É isso. Mais pra frente nós vamos aprofundar, é que já é para começar a pensar bonitinho, né? Já é para pensar de uma forma para não errar mais. Então sempre substitua a palavra feminina por uma palavra masculina, que pertence à mesma classe gramatical. Não precisa ter sentido, só precisa pertencer à mesma classe gramatical. Então, aqui eu tenho um pronome relativo, eliminei letra A. B, mas o que aconteceria se tivéssemos de passar a lidar? Ora, prova recente, dá um medinho, fica apavorado. Por quê? Porque aparece esse O aqui. Então, tem dica. Sempre, palavra que vocês amam, não sei porquê. Sempre, nunca, né? Vocês amam isso. Sempre que eu tiver o ou a mais que, sempre, eu terei um pronome demonstrativo seguido de um pronome relativo. Sempre, sempre. Porque a ideia é assim, mas o que aconteceria se tivéssemos de passar a lidar? Mas aquilo o qual aconteceria. É essa a ideia. Mas aquilo qual, ou seja, é um pronome, elimina a letra B. Deixa eu dar uma dica. Volta aqui. Volta. Vai. Agora a gramática começa a pegar fogo e aí as ideias vão surgindo e eu preciso contar tudo a vocês, né?
Quando aparecer isso aqui, não sei o que aconteceu. O que importa não é a profundidade da informação das frases, tá? O que importa é a teoria. É isso que interessa. É a teoria que vai levar você à aprovação. O ou a, mais que, eu falei que é demonstrativo mais relativo, não falei? Então, beleza. E sempre que eu tiver o demonstrativo mais o relativo, sempre de novo, eu terei uma oração, caneta, eu terei uma oração subordinada, adjetiva, restritiva. Sempre. Por quê? Simples. Ah, mas aí você está pensando assim, eu já sei. Mas aqui não é não sei isto? Não. Porque se eu falo não sei isto, eu vou sumir com esse o, não é? E onde é que eu vou colocar esse o? Cuidado com a resposta. Cuidado com o que pensa. O o não pode sumir. Então a ideia é essa. O ou a mais que é demonstrativo mais relativo. Chique. A oração subsequente é uma oração subordinada adjetiva restritiva. Por quê? Por que ela é restritiva? Porque ela é sem pontuação. Você já está percebendo como fica fácil? Língua portuguesa em FCC. É só trabalha com o cérebro deles. Pronto, aí nós vamos matar fácil. Então, B eliminou. O mais provável é que... Ah, Duda, mas tem o O aí também. Tem o O, só que o O tá lá na casa do chapéu. Tá lá no início da frase, lá longe. O mais provável é... isto. Coube o pronome catafórico, não é? Que eu vou usar para citar algo. E eu sei que este que é uma conjunção integrante. O que é uma conjunção integrante? Achamos a resposta. Não é um pronome relativo, é uma conjunção integrante. Uma fração diminuta do que a. Olha de novo. Uma fração, isso aqui foi prova muito nova, viu? Foi bem isso, de realmente ter certeza do que é, de como é que estão pedindo, né? Uma fração diminuta do que a, juntou de novo. O mais que, eu já sei que é daquilo o qual há. Aí você está falando, está pensando assim, falando não, né? Acho que falando só estou eu. Você deve estar pensando assim, nossa, mas que horrível falar isso. Diminuta daquilo o qual há. Claro que é horrível. Tanto é horrível que nós falamos do que. Eu só coloco dessa forma para fixar, porque eu quero que você olhe lá e já veja, já saiba que é o que, aqui, o que, aqui, demonstrativo relativo, demonstrativo relativo, demonstrativo relativo. Então, uma fração diminuta do que há, daquilo o qual há. Eu tenho fixou, demonstrativo, seguido de um relativo. De novo, que há é o quê? Oração subordinada, adjetiva, restritiva. Beleza? Então, eliminamos letra D e letra E, os órgãos sensoriais que nos ligam ao mundo. Os órgãos sensoriais, os quais nos ligam ao mundo. Eu tenho pronome relativo de novo. É isso. Então, como é que pode ser pedido pronome na sua próxima prova de FCC? Emprego dos pronomes pessoais, pronome relativo, colocação pronominal, pronome demonstrativo e não confundir
com e a diferença com conjunção integrante. Diferença com conjunção integrante. Se você quer treinar mais, né, quer fazer mais exercícios, tem há livro, exercícios, há questões na web, tem muita coisa. Mas eu já coloco dessa forma o que pode cair, como pode ser pedido, porque aí você já sabe o que estudar, né? Coloca lá no Google, lá, questões de pronome relativo, questões de pronome demonstrativo, há outros, há questões de concursos, né, que tem lá as questões separadinhas. Enfim, é só isso, a possibilidade de pronome é só assim. Então já matamos ortografia e já matamos pronome. Já sabemos como vai cair ortografia e sabemos como vai cair pronome.